que vocês guardem essa mensagem, a prática da palavra de Deus. Nós vamos agora discorrer desde o começo sobre aquilo que está preparado para falar ao meu e teu coração nessa noite. Pode novamente apagar a luz, a gente lê o texto juntos, amém? Vão ter só mais alguns versículos ponte, e assim nós vamos conectar. Tiago, temos 3 Tiagos na Bíblia. Tiago, filho de Alfeu, nós temos o Tiago apóstolo, e nós temos esse que não é os outros 2, óbvio. Esse é o Tiago, irmão de Jesus, sim, filho de José e Maria. O Tiago que escreveu, e que nessa introdução ele se apresenta, se você observou no versículo 1, Tiago, ele fala: irmão preferido de Jesus, cresci com ele, me conheçam por irmão de Jesus, eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Não, Tiago se apresenta já sendo aqui o líder da igreja em Jerusalém. Ele se apresenta como nada mais, nada menos que servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta como servo de Jesus, ele não se apresenta como irmão que é, ele se apresenta como servo. E isso vai falar para nós nessa noite de um coração humilde, de pessoas que se apresentam para o Senhor na sua casa, na sua igreja, no seu GP, de forma humilde, pessoas que chegam e permanecem de forma humilde. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, mandando carta para 12 tribos, ele permanece humilde, ainda que no seu histórico ele seja irmão de Jesus. E lá em João 7,5, olha o que fala, coloca para nós João 7,5, só para você entender o quão humilde Tiago estava sendo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Tiago, além de irmão de Jesus, ele era um incrédulo. Ele não acreditava em Jesus alguns anos históricos antes. Ele vai de incrédulo a líder de uma igreja, a líder de várias igrejas, porque ele manda carta para 12 tribos. A humildade do coração de Tiago, ela fica evidente desde o começo das suas palavras. Mas Tiago, conhecendo o Evangelho de Cristo, Tiago conhecendo a realidade de igrejas e a realidade de crentes, de cristãos, ele vai entrar no versículo 2 com um assunto que a gente, bem da verdade, no século 21, nos anos de 2010 para cá, eu vou falar assim, não está mais na moda falar que isso é bom. Olha o que ele diz no versículo 2: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Em outras versões, se você estava com a sua aí, talvez seja a sua, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de toda a alegria. Você tem noção que é toda a alegria? O dia que você realizou uma das coisas mais incríveis da sua vida, talvez nasceu um filho, a tua alegria ela estava completa. E Tiago está dizendo que a gente, para ter motivo de toda a alegria, o fato de passarmos por provações. E meu irmão, nessa noite eu entro já no desenvolvimento dessa mensagem com você, porque se tem algo que a gente fala, até o Gabi foi muito feliz na abertura, é falar que a gente passa por provações, a gente passa por batalhas, até a série que vai ser ministrada a partir de setembro, Deus que nos vê no sofrimento, é porque a gente descobriu que 10 pessoas na igreja estão sofrendo. Não, é porque desde o tempo de Tiago, o crente é provado, e ele é provado na sua fé, ele é provado no seu casamento, ele é provado nas suas finanças, ele é provado às vezes no seu relacionamento com pai e mãe, ele é provado no seu relacionamento com filhos, pais que contam que ensinaram tudo certo e ainda assim não colheram um filho com um bom espírito. Irmãos, pessoas que relatam que o seu irmão parece que não foi criado na minha casa, o cara é um satanás, ele é a aprovação da minha vida, meu irmão. Só para ilustrar para você diferentes provações que eu e você passamos. E o Tiago vai dizer para a gente ter isso como alegria, mas tem uma explicação para isso. Mas vamos adiante, sabendo que a provação que vocês têm produz perseverança. E aqui, a palavra perseverança, meus irmãos, ela vai ter 2 significados do grego traduzido. Ela vai ter 2 palavras que têm aplicações diferentes nas escrituras. Porque sabendo que a aprovação que vocês têm produz perseverança. Então a aprovação, ela produz perseverança. Mas perseverar tem esses 2 significados na tradução original, que vai ser a primeira palavra para perseverança, hipomune,
que significa paciência com problemas difíceis. Para problemas difíceis. Hipomone significa paciência diante de situações, circunstâncias e provações difíceis. E tem uma outra palavra que também pode ter aplicação de perseverança, que é macrotimia, que significa paciência com pessoas difíceis. E aí você pensa, que pessoas difíceis? Como assim? Lá na AME nós somos tudo de auréola na cabeça. O que esse Tiago está falando? Só tem santo na igreja e nós somos a quarta pessoa da Trindade, todos os meus irmãos da igreja. Mas talvez se você não tem pessoa difícil, eu te convido aí de frente para o espelho. E a gente acha rapidinho quem está sendo difícil para os outros. Amém? E eu também falo de mim, você pode ter certeza disso. Às vezes quando a gente não tem dificuldade, olha só os outros são ruins, né? A pessoa difícil pode ser que seja eu. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E essa continuação no versículo 4 me chama a atenção. Como assim ser perfeito e íntegro? Porque o único homem perfeito, sem pecado, sem mácula, que esteve na terra e até hoje ainda não voltou, é Jesus Cristo de Nazaré. O homem perfeito que desceu aqui, foi colocado numa cruz com 3 anos e meio de ministério. Mas a perseverança, para ter ação completa, ela vai produzir em nós o caráter de Cristo. O propósito das provações é que nós sejamos moldados para sermos transformados a ser como Ele. É por isso que eu e você passamos por provações. Elas têm um propósito, elas têm um processo. Elas não servem para eu e você sermos incomodados e aí viemos à igreja ou vamos a outro lugar e a gente, como eu vejo a nossa geração, irmãos, nesse tempo, querendo se livrar de problemas sem aprender com eles. Na verdade, nós somos chamados para exercer misericórdia com quem não merece, para estendermos graça com quem não merece. Para imitar Jesus não é fácil. Ele perdoa um ladrão na cruz. Um dos dois zomba dele, o outro não zomba, pede misericórdia e graça, e depois de uma vida toda aprontando, Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu e você, diante das provações, dos problemas difíceis, diante de pessoas difíceis, nós somos convidados a fazer o que Jesus fez. Ser exemplo, perdoar, estender graça, contar 10 carneirinhos, guardar a nossa ira, guardar as nossas razões e dizer: Espírito Santo, continua dentro de mim. Eu tenho todos os motivos para responder, eu tenho toda a razão para falar o que eu estou pensando, mas ainda assim eu não devo, porque eu represento a Jesus, e Jesus nesse momento não falaria o que eu estou pensando em falar, Jesus não daria a resposta que eu estou pensando em dar, Jesus perdoaria ao invés de maldizer, Jesus teria graça, misericórdia, perdão. É isso que são os benefícios das provações, é nos moldar ao caráter de Cristo. E chama a atenção que no versículo 5, a epígrafe na minha Bíblia está: como obter sabedoria. Ou seja, Tiago está dando estratégias de como ter sabedoria no meio da provação. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Sabe, irmãos, estratégia de oração. Ao invés de pedir uma resposta, pede sabedoria. O rei Salomão, ele foi um rei, filho de Davi, que ele muito jovem, chega ao reinado, ele não pede dinheiro, ele não pede para estender os domínios de terra para Deus, que era o que a maioria fazia, ele não pede para o seu reino ser o mais poderoso, ele faz uma oração e pede sabedoria. A palavra vai dizer que não existiu nenhum homem mais sábio que Salomão no seu tempo, nenhum homem também mais rico. Por quê? Porque um homem sábio, ele é muito mais rico no seu entendimento do que na sua conta bancária.
E por muitas vezes isso foi confundido, foi deturpado, foi entendido que eu vou orar então por sabedoria, que daí Deus vai dar dinheiro para mim, igual Ele deu para Salomão. Não, era que por ser sábio, uma pessoa sábia ela corta caminhos, não por facilidades, mas por inteligência. O sábio aprende com o erro do outro, o inteligente ainda precisa errar, aí ele aprende com o erro dele. Isso é pedagógico, disciplina. E o burro você já sabe, né? Você já sabe, ele continua repetindo o mesmo erro. Isso não é Bíblia, só para você saber, isso é senso comum. Mas é necessário que a gente entenda que a sabedoria, ela sim, ela faz a gente olhar para o erro do outro. É por isso que a comunidade local, é por isso que a igreja é poderosa. Quando a gente escuta um testemunho dentro de uma sala, de uma escola, ou dentro da palavra da pregação, a gente está ganhando sabedoria. Aquele irmão já passou por aquilo, agora ele me ensina e eu não preciso passar pelo que ele passou. Eu faço curso de noivos, eu faço curso de casados, eu já corto caminhos de evitar erros. É uma disciplina já de acordo com o erro do outro, não é com o meu erro. Amém? Quem quer obter mais sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, versículo 6, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e ajudada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Se a gente não pedir com fé, Ele compara a gente à onda do mar. Você percebeu uma coisa? Eu fiz esse pensamento. A onda do mar, ela nunca é igual. Nunca mesmo. O Medina na Olimpíada não chegou à final que ele merecia ganhar o ouro, é ou não é? O Gabriel Medina merecia o ouro nas Olimpíadas de surf, mas porque a onda do mar, ela não é constante, ela não é sempre a mesma. O mar estava ruim, o Comitê Olímpico não deixou esperar mais uma hora. Como o mar é inconstante, não foi permitido que ele disputasse sobre as mesmas condições. Isso é a mesma coisa para quem ora sem fé. A gente não tem padrão. O nosso padrão é igual ao do mar. Uma hora a onda é de um jeito, outra hora a onda é de outro. Indo para o versículo 12, Tiago vai fazer uma separação de provação e tentação. E nessa noite eu quero te convidar a fazer essa separação, adquirir esse conhecimento, porque muitos pensam que tentação vem de Deus, que ser tentado é algo espiritual de Deus, e eu quero te dizer nessa noite, não é. Provação, Deus permite para que a gente tenha um caráter aprovado, para que a gente seja moldado a imitar Cristo. Todas as provações vão ter um propósito, mas provação não é tentação, e tentação não é provação. Estão comigo? Amém? Versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí olha o que ele diz, no 13 ele praticamente muda de assunto, porque ele estava falando de provação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Escritura, Deus não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Assim como a provação, eu já te disse, ela tem uma permissividade de Deus, ela vai gerar um caráter aprovado, ela vai nos dar a coroa da vida, porque a gente vai permanecer perseverando, a gente vai hipomune, a gente vai macrotimia, a gente vai superando o problema difícil, a gente tira a lição, a gente adquire sabedoria. Depois de uma grande provação, você é um ser humano mais inteligente, você é um cristão mais preparado, você começa a atingir um nível de dar escola na igreja, você passou por uma grande crise financeira, você daqui a pouco está dando curso de finanças na igreja. É isso que provação faz. Mas tentação vai ter três coisas. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação tem a ver com nós mesmos, em primeiro lugar. As coisas do mundo que nos seduzem, as coisas do mundo que nos chamam a atenção. A segunda parte que ele coloca aqui é o maligno. Então sim, é o diabo que é produtor disso e não Deus. Deus não tenta ninguém, ele escreve. E sim o mundo e suas atrações. Nós vamos pegar em breve, já uma definição de mundo,
dentro dessa mensagem, porque muitos não entendem. Mundo, como assim mundo, tal, eu virei crente, agora eu estou morando aonde? Em Marte? Não, você mora na terra, você mora no mundo, mas você vai entender qual é a definição bíblica de mundo nessa noite, em nome de Jesus. Não se enganem, versículo 16, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Perceba que ele vai colocando que Deus não muda, que Deus não tem sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. A palavra de Deus é que nos gerou. Lá no Éden, Ele cria os céus e a terra, Ele cria as águas, a sua palavra, o ruá de Deus, Ele cria todas as coisas, e quando Ele escolhe fazer o homem, Ele faz com as suas próprias mãos, mas Deus sopra o fôlego de vida em nós. Nós fomos gerados, e mais para frente Ele vai dizer, a palavra está implantada em nós. Ah, como isso é poderoso. E aí sim nós entramos naquilo que é a prática da palavra. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, versículo 19. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Versículo 21, portanto, aqui vai falar de gente que pratica a palavra do Senhor. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqueles que foram gerados pela palavra, agora eles têm a palavra implantada em si, e eles vão buscar uma vida que saia da impureza, que saia do acúmulo de maldade, e vai falar de pessoas que estejam prontas para ouvir, tardias para falar e tardia para ficar irado. Sabe, isso é característica de cristão verdadeiro, e como isso está em extinção, não é de agora, isso está em extinção desde que a minha família se converteu em 1995, a gente precisa cada vez mais ser uma igreja que fala menos e faz mais, uma igreja que ouve mais, presta atenção na próxima geração. Como é que eu vou me comunicar com o adolescente? A gente zomba da geração, a gente faz brincadeira sobre as gerações, a gente não se aplica em estudar o que elas precisam ouvir, a linguagem que elas precisam ouvir, e aí a gente acha que a gente é tudo uns tiozão certo, eu incluso. Um dia eu fui chamado de cringe por um adolescente, e eu falei, uau, qual é a idade? Eu preciso voltar para a minha CNH, é ou não é? Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que se atualizar, a gente tem essa imagem que talvez a gente está moderno por muito tempo, e a gente precisa entender que as escrituras, diferente do que alguns malucos falam por aí, que tem que ser atualizadas, maluco mesmo, ela não tem que atualizar nada, quem tem que se atualizar somos nós a ela. Talvez nós vamos comunicar diferente, nós vamos usar expressões diferentes, nós vamos alcançar todas as gerações em nome de Jesus, sem zombar, sem brincar, mas tratando eles com a seriedade que a palavra de Deus nos pede, em nome de Jesus. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo. A grande verdade é que a gente não vai para um espelho procurando os nossos defeitos, principalmente nós homens, é ou não é? As mulheres talvez vão, elas têm ferramentas pelas quais elas escondem os defeitos, é ou não é? Eu estou fazendo analogia aqui, mas às vezes a gente não procura a escritura para encontrar o nosso defeito. O que Tiago está querendo dizer aqui é que às vezes a gente procura a escritura para encontrar o defeito do outro, e ao invés de a gente estar pronto para ouvir, tardio para falar, a gente está rápido para falar do outro, para encontrar o versículo que mais coloca o outro na cruz, o versículo que mais acusa o pecado do meu irmão, e a gente não procura esse espelho aqui, para ele espelhar em nós, porque o espelho que precisa refletir, ele precisa, e ele fez isso comigo essa semana, esse espelho, ele me deu uma surra, porque eu não sou tardio para falar,
Vulnerabilidade. Eu sou rápido, às vezes as pessoas vêm me fazer uma pergunta, ela mal chegou na interrogação, eu já estou respondendo. E aí eu falei, pô, Tiago, me ajuda aí. E não, ele não me ajudou. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ficar irado. A gente escuta coisas e a gente já entra na roda dos escarnecedores. O convite da Escritura é para a gente não compactuar com os escarnecedores, ao invés de se tornar menos um, a gente se torna mais um. E numa rodinha que está falando mal da igreja, na rodinha que está falando mal da igreja dos outros, que seja, não é da nossa, ou da nossa, tanto faz, a gente entra e desce igual de tobogã. Vamos embora, estou junto. Não entendendo que aquele também é um corpo de Cristo, eu só estou usando de exemplo. Alguém que está fraco na fé, alguém que a gente soube que caiu, a gente desembarca da espiritualidade e entra na carne. A fraqueza do outro é o nosso samba, e a gente dança em cima daquilo. Tiago está puxando a nossa orelha, prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. Eu e você precisamos aprender desse texto em nome de Jesus. Ele está chamando isso da prática da palavra de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se que contempla no espelho, pois contempla a si mesmo. Mas olha o que diz o 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade ele vai chamar. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera. Não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele chama de lei perfeita a lei da liberdade. Aqui não é a lei mosaica, aqui não é a lei de Levítico, não é a lei do Antigo Testamento. A lei perfeita é a nova visão do reino. É o evangelho da salvação. Jesus vem e diz: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Mas agora, depois da salvação da cruz, depois que Jesus conquista a salvação para nós, sim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A gente não acrescenta nenhum esforço humano na nossa salvação, sim, mas agora como filho salvo, eu quero ter a palavra implantada em mim, e eu quero representar esse Jesus, eu quero obedecê-lo. Tudo no evangelho de Cristo converge nisso, em a gente virar uma chave da antiga para a nova aliança. A gente vira essa chave em que agora eu não obedeço mais uma lei de legalismo, uma lei de conjunção de regras. Ser evangélico é isso aqui, ó, não, ser evangélico, meu irmão, é ser arrependido, porque é isso que Jesus veio falar para o povo: arrependam-se, o reino dos céus está próximo, arrependam-se, o reino dos céus está próximo. E ele fala aqui, a lei da liberdade, só vive lei da liberdade quem já sabe que é salvo. Eu e você somos livres em Cristo, mas como livres, salvos que somos, a gente quer representar Ele do melhor que a gente puder. A gente quer ser santificado. A santificação não é agora um jugo, a santificação é um presente. Eu quero santificar, porque esse Deus, se tem algo que Ele merece, é ser honrado. Se tem algo que Ele merece, é ser bem representado. Se tem algo que Ele merece, é ter as pessoas que dizem que representam a Ele na terra, não participando de rodinha que fala mal dos outros. Meu pai sempre me falava algo: nunca fale algo de alguém pelas costas que você não possa falar na frente dela. Isso até hoje me ajuda, porque como eu te disse, eu sou meio tardio para... Como é que é? Eu sou rápido para falar, eu não sou tardio para falar. Mas esse filtro eu sempre tive. Se eu puder falar de frente, eu também posso. Vocês estão comigo? Porque se você é homem para sustentar por trás, você tem que ser homem para sustentar na frente. É ou não é? Se vai falar de gente de palavra, a gente representa Cristo, a gente não representa o Zé da esquina. A gente representa a Deus. Talvez nós vamos ser a primeira Bíblia que as pessoas vão ler. E qual vai ser a memória delas? Ele sentou lá na minha mesa e aqui, ó. Filhos que não botam o pé na igreja dos pais, eu conheço. Porque a pior Bíblia que ele teve foi aquela referência. No fim, nem a igreja que eles iam era boa, e hoje eles não vão em nenhuma, porque é óbvio, nenhum lugar é perfeito. Quando a gente não abençoa, e a gente usa a nossa boca para amaldiçoar, a gente colhe as consequências disso.
a gente colhe as consequências disso. E é isso que precisa ser falado para uma geração que vive a lei da liberdade. Nós somos livres e salvos, mas a gente vai usar essa liberdade para quê? Tiago está falando isso. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, que é a lei da liberdade, a lei dos salvos, do evangelho do reino, o evangelho da salvação, e nele persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E olha o que ele fala, para você não achar que o pastor Lennon está sendo duro. Coloca o versículo 26, por favor, na projeção. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Só para você pensar e ter certeza que eu não estava falando de mim. Eu estou falando do que Tiago falou para 12 igrejas. A gente precisa ser mais sábio. A gente precisa ser mais cirúrgico e estratégico. A palavra de maior paz. A palavra fala que nós somos chamados para ser pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Será que somos nós os pacificadores nas mesas? Será que somos nós aquele que quando um monte de gente está falando de coisa ruim, a gente muda de assunto? A gente fala amém, amém, mas estava uma benção, um culto, amém? E todo mundo na mesa se liga que a gente estava na carne? Ou a gente é mais um? Porque é Tiago que está falando, irmão de Jesus. Eu vou rotulá-lo aqui como ele não se rotulou. Irmão de Jesus, falando aqui. Se aquele que supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Aí entra no 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E aqui nós vamos entrar no primeiro ponto desse versículo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Ele não está dizendo que quem só é generoso, que quem só ajuda o necessitado, que ele está fazendo essa analogia com órfão e viúva, porque naquele tempo a viúva, ainda que perdesse o seu marido, ela não herdava o que ele tinha, então ela ficava uma mulher desamparada na sociedade. É óbvio que a compreensão disso ela é maior, ela é mais ampla, mas ele não está dizendo que ser generoso e visitar os necessitados é tudo. Sim, ele diz que a gente deve fazer isso. Ele está dizendo que a fé sem obras é morta. A gente precisa que a nossa salvação doutrinária e teologicamente é o que eu já expliquei. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, eu o reconheço como Filho de Deus, e agora, pela graça mediante a fé, eu sou salvo. Mas Tiago vai dizer que o que evidencia essa fé é um caráter de Cristo. É pessoas que vivem, vocês estão comigo? Uma aprovação, e depois da aprovação estão se tornando mais parecido com Cristo, não mais parecido com o inimigo. É pessoas que depois que entenderam generosidade, são generosas como Deus é. E agora eles visitam órfãos, viúvas, necessitados. Eles visitam o Ame Cidade. Estão comigo? Eles estão atentos aonde que dá para ajudar. Aonde que Jesus iria? Cheio de recurso financeiro em 2024. É isso, esse entendimento. E guardar-se incontaminado do mundo. Pensa, guardar-se incontaminado do mundo. E aí eu vou para você para o conceito de mundo. Coloca para nós 1 João 2,15. Em 1 João 2,15 nós estamos indo para a conclusão, irmãos. Fiquem em paz. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo a ele exemplifica. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É por isso que essa mensagem é necessária para mim e para você. Eu e você somos crentes que queremos fazer a vontade de Deus, e eu e você vamos permanecer para sempre. É por isso que o mundo e a carne e os desejos dos olhos e a soberba não devem nos atrair como talvez tanto nos atraem, porque tudo isso é permanente, é passageiro, mas as palavras do Senhor são eternas, a eternidade é real. E aqui vai dizer em 1 João 2,17: o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem quer permanecer para sempre? Ah, meu irmão,
O Evangelho de Cristo é sobre a eternidade, é sobre entender que isso aqui é uma passagem. Olha o que ele vai dizer para nós em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem um segredo, um mistério sobrenatural nas palavras que estão escritas aqui. Nós temos duas palavras que vêm de forma. A primeira delas é: não vivam conforme os padrões desse mundo. E forma, nessa colocação aqui, vai estar na palavra esquema. Da tradução do grego, esquema significa que o mundo vive mudando. Quantos já ouviram? Na minha época era assim, o mundo estava desse jeito, agora essa geração está de tal jeito, e agora as coisas erradas são feitas assim, antigamente era feito errado desse jeito. O mundo, ele está sempre se moldando em novas formas de fazer o mal. É por isso que ele vai falar: não se conforme, não se esquema com o mundo, porque o mundo vive mudando. Mas deixem que Deus os transforme. E a mesma palavra forme, com trans atrás, e a tradução, o significado é morfê. A palavra morfê, que vai falar de transformação, fala de um padrão absoluto, de um padrão que nunca muda. E quem é que nas Escrituras nunca muda, meu irmão? Se não é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso padrão absoluto. Então nós temos que ser morfê, ser transformados à imagem de Cristo, ao padrão absoluto que é Jesus. O mundo pode mudar, a forma de pecar vai mudar, vai ter N formas de a gente se desviar, de se perder nesse mundo, de ter desejo da carne aflorado, de ter desejo dos olhos, de ensoberbecer, mas o padrão absoluto, ele não vai mudar. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, 2: se transforme, se morfê, pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você seja o mais parecido possível com Cristo. É por isso que a aprovação vai te gerar, vai te levar para um lugar de sensatez, de consciência, de que você precisa parecer mais com Jesus nessa aprovação, que você precisa saber o que Jesus faria no teu lugar, que você precisa consultar todos os segredos de sabedoria que estão em Provérbios, todas as orientações de Tiago, que encontram-se em 5 capítulos, forrados, recheados, ricos em sabedoria, para que cada vez mais eu e você saiamos das estratégias de Satanás, com as Escrituras nas mãos, e livres pela lei da liberdade, pela lei do reino dos céus, para que agora eu e você sejamos morfê, transformados à mente de Cristo, e não aos padrões desse mundo. Eu quero nessa noite convidar a igreja a ficar de pé nesse lugar em nome de Jesus.